Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos que gostem do vídeo, por favor, que curtam e compartilhem, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do filme The Mission, de 1986, né? O famoso filme estrelando Robert De Niro e Jeremy Irons, né? E dirigido pelo Roland Joffé, né? É um filme bem famoso. Um dos motivos por isso é que ele foi o ganhador do Palma de Ouro, né, do ano de 1986, né, e ele tem toda a pompa de ser um filme estrelado pelo Robert De Niro, né, um dos grandes filmes dele, né, se bem que nessa época o Robert De Niro só tinha grandes filmes, né, e por ser um filme e especialmente para mim, por ser um filme que tem o Robert De Niro e o Ennio Morricone, né? Então isso me atraiu bastante para assistir esse filme. Foi um filme distribuído pela Columbia Canon. E é isso aí, vamos lá. Como eu disse, esse é um filme considerado bem importante, né? Porque foi um dos ganhadores da Palma de Ouro. E é um filme bem famoso dos que ganharam esse prêmio, por ter uma bela atuação do Robert De Niro e uma maravilhosa trilha sonora aí do Ennio Morricone, né? O Robert De Niro, ele continuava no auge, na minha opinião, né? Ele tinha feito todos aqueles filmes maravilhosos da década de 70, né? Começando pelo Mean Streets, aí teve o Poderoso Chefão 2, né? Aí depois ele fez o Taxi Driver também. Ele foi escalado em mais alguns filmes ainda dos anos 70, como o The Last Tycoon, o New York, outro filme que ele fez com o Scorsese, né? Até chegar no seu Oscar de melhor ator pelo filme Raging Bull, o Touro Indomável. Onde ele conseguiu seu segundo Oscar, na verdade, pois ele já tinha ganhado o Oscar de melhor ator coadjuvante por The Godfather Parte 2, né? Então ele era um dos atores mais em alta em Hollywood, né? E não por menos. Já era na época considerado um dos melhores atores que já tinham sido vistos. E na minha opinião, o Robert De Niro, se ele não for o melhor de todos os tempos, é um dos top 3 certamente. Ele tem trabalhos maravilhosos e uma participação imensa aí para a história do cinema, né? Principalmente por causa desses grandes trabalhos aí que ele fez na década de 70, né? Só que aí também tem o trabalho que ele fez no Once Upon a Time in America com Sergio Leone, né? Que também tem a trilha sonora do Ennio Morricone, e por isso, né, um ator fabuloso. E é um filme que tem a trilha sonora do Ennio Morricone, né, que foi o responsável pela trilha sonora dos grandes filmes de faroeste spaghetti do Sergio Leone, né? A trilogia dos dólares, né? A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More e o The Good, The Bad and The Ugly, né? O Once Upon a Time in the West e o Once Upon a Time in America, outras duas maravilhosas trilhas sonoras, né? Além de ter participado também de mais algumas trilhas sonoras de faroeste italianos dos anos 60, né? Como The Great Silence, The Mercenary e Navajo Joe, né? Filmes icônicos com trilhas sonoras icônicas, né? As trilhas sonoras do Ennio Morricone, elas tiveram um impacto profundo ali na cultura pop, né? Sendo reproduzidas de todas as formas que você pode imaginar ao longo dos anos aí, né? E também no cinema, em outros filmes, né? Sendo utilizado, as trilhas sendo utilizadas por outros diretores também, né? O caso mais famoso disso é o do Quentin Tarantino, né, que ele gosta bastante de pegar ali algumas trilhas sonoras do Ennio Morricone e utilizar nos seus filmes, né?
A gente tem exemplo Inglourious Basterds, o Kill Bill, muitas cenas, né? O próprio Django, que é uma espécie de spaghetti western, né? E no filme The Hateful Eight, o filme tem uma trilha sonora original do Ennio Morricone, né? Então o Tarantino foi lá e contratou ali o grande Ennio Morricone, né? Uma lenda absoluta. Então é um filme com grandes lendas, né? Mais um grande ator, que é o Jeremy Irons, né? Que ele fazia uma série ali nos anos 80, né? Onde ele explodiu. E aí esse foi um dos primeiros grandes papéis dele, foi nesse filme, onde ele faz um trabalho excelente mesmo, né? E é basicamente isso. Eu vejo que esse filme ele foi pensado com esse objetivo mesmo de fazer um filme com uma bela trilha sonora, né, do Ennio Morricone e uma excelente atuação do Robert De Niro, né? Esses são realmente os principais atrativos do filme, mas só que o filme ele faz um bom trabalho em outras coisas também, né? Por exemplo, é um filme com um roteiro muito bom, é um roteiro bem feito ali da história da colonização, né, da América do Sul, né? E eles quiseram dar um tratamento bem poético ali para essa época através desse filme. É um filme que, além da maravilhosa trilha sonora e das grandes atuações, né, dos seus dois principais atores, né, o Robert De Niro e o Jeremy Irons principalmente, é um filme que tem a cinematografia e a linguagem muito bonita, né? É um filme que tem a fotografia muito bonita mesmo, né? Inclusive esse ano o filme The Mission ganhou o Oscar de melhor fotografia com Chris Mendes, que esse filme foi a maior obra-prima mesmo dele. Ele não fez mais trabalhos tão significativos quanto esse, mas esse é um belo trabalho. E o diretor é a mesma coisa, né? O The Mission é aparentemente a maior obra-prima do diretor também, né? E é um filme muito bonito, né? Além da fotografia, né, muito bem feita do filme, é um filme que tem uma linguagem muito bonita, né? As cenas, elas são feitas de uma maneira, sempre da maneira mais poética possível, né? Sejam as cenas de ação do filme, né? As cenas de cultura, da cultura indígena do filme, a cena da cultura religiosa desse filme, né? As cenas de ritual, as cenas contemplativas, tudo é feito da maneira mais poética possível, né? Os enquadramentos, os movimentos de câmera, é uma coisa bem feita e bem calculada. É um filme que tem ambientes lindíssimos e muito bem escolhidos, né? Aqui a gente tem cachoeiras, principalmente cachoeiras aqui nesse filme, né? Que tem muito a ver com o subtexto do filme, né? Essa coisa de lavar a alma e esse tipo de coisa, e tem muito a ver com a identidade visual do filme, essa parte da cachoeira. Isso é muito legal, é uma coisa icônica, né, do filme, essa questão da cachoeira, que funciona muito bem. Então, principalmente essa ideia da cachoeira, mas também a gente tem belas florestas, belas igrejas, belas salas, né, e o restante da ambientação também, né? A ambientação da América do Sul em período colonial é muito bem feita, né? Principalmente nós que somos brasileiros, vamos ver muitas semelhanças dos filmes brasileiros, né? De algumas ambientações de filmes brasileiros nesse filme aqui, então causa uma sensação de familiaridade, sim, né? E é outra coisa muito bonita. E aí, falando especificamente da trilha sonora, é mais uma obra de arte do Ennio Morricone, né? É do nível das grandes, das maiores trilhas sonoras dele, né? O Ennio Morricone
ele é o meu compositor favorito da história do cinema. A minha trilha sonora favorita dele, né, é do meu filme favorito de todos os tempos mesmo, que é o The Good, The Bad and The Ugly. Para mim, essa é a sua melhor trilha sonora. Mas eu gosto muito também da trilha sonora dele, por exemplo, para o filme For a Few Dollars More, que é maravilhosa, claro, do filme Once Upon a Time in the West, né, outra trilha sonora maravilhosa. No filme Once Upon a Time in America também é maravilhosa, e assim que vai, pessoal. As trilhas sonoras do Ennio Morricone, na minha opinião, simplesmente combinam assim totalmente com a linguagem cinematográfica, né? Principalmente se o diretor em questão ele quiser fazer uma coisa mais poética, né? Mais uma coisa de ópera. Tem toda essa pegada de ópera italiana, né? Nas palavras do grande Martin Scorsese, né? E essa é uma das... Tá no nível dessas, pessoal. Tá no nível das melhores do Ennio Morricone, que na minha opinião é o melhor. Então, para vocês verem. Tem uma música nesse filme que o nome é Gabriel Oboé. E essa é uma das músicas mais bonitas que eu já vi em qualquer filme. É uma obra de arte. Convido todos vocês a assistir um filme primeiro, né? Um belo filme. Mas essa música separadamente ela se sustenta, porque é uma coisa completamente linda. E o outro ponto principal é a atuação do Robert De Niro. E do mesmo jeito que do Ennio Morricone é uma das grandes, um dos grandes trabalhos dele, do Robert De Niro talvez esse daí não seja um dos melhores dele, mas mesmo assim é um grande trabalho, né? Como eu disse para vocês, eu considero o Robert De Niro como o melhor ator de todos os tempos, né? Normalmente eu tenho essa opinião, né? Às vezes eu assisto alguma coisa ali do Marlon Brando e eu mudo, mas normalmente fica entre um e outro para mim. E esse filme ele não é um filme que a atuação dele é nível Raging Bull, que por sinal eu assisti recentemente, né? Eu sempre estou assistindo esse filme, ou Taxi Driver, ou The Godfather 2, ou Goodfellas, ou não é uma das maiores atuações do Robert De Niro, né? Talvez essa daí esteja um pouco abaixo da atuação de Once Upon a Time in America, que eu considero uma das grandes atuações, né, do De Niro, mas é uma excelente atuação de um ator excepcional, né, pessoal? Nesse filme a gente consegue perceber que a todo momento que a câmera ela é colocada nele para ele fazer um movimento, para ele fazer uma expressão, ele está completamente e até assustadoramente dentro do papel e no controle ali do seu personagem. Tem uma cena que ele está chorando nesse filme que é muito emocionante, né? E é mais uma interpretação maravilhosa do Robert De Niro. É uma grande interpretação, sim. Né? E uma surpresa para mim nesse filme é a interpretação do Jeremy Irons, que faz um grande papel aqui, muito importante, né? Faz um papel de o padre, né, principal dos jesuítas, né, que tem uma doutrina ali forte, que tem um espírito ali de luta bem forte. E ele está muito bem, ele é muito carismático e ele está atuando no nível ali, na altura do nível de atuação ali do Robert De Niro, né, o que é falar muita coisa. Então é basicamente isso. Falando um pouco do roteiro, é um roteiro muito bem feito, né? Tem algumas diferenças históricas, mas isso acontece bastante, né? Quando o pessoal vai fazer esse tipo de adaptação, né? A questão da licença poética para poder expressar esses acontecimentos de uma maneira que fiquem melhores, né, na tela do cinema, né? Mas eu acredito que consegue ali expressar, passar a mensagem ali da época, né? E dessa questão que foi a colonização, né? O sofrimento que o povo indígena passou, né? Esse sentimento de luta, de ir atrás por defender ali a sua casa, né? Que estava sendo invadida, né? Como a questão dos colonizadores, né? A crueldade, isso daí é bem mostrado nesse filme. Né? E é um filme que tem um subtexto muito bom também, né? Como eu já disse,
essa luta pela sua casa, mas também uma busca de redenção, né? É um filme que tem essa parte de redenção muito forte no seu texto, principalmente ali caracterizado perfeitamente pela figura do Robert De Niro. E é um roteiro que tem um ritmo bom ali, tem uma boa construção de cenas. Eu acredito que ele fica devagar em muitos momentos, né? E talvez esse seja um dos motivos que o filme ele não tem talvez um status até maior. É um filme que fica bem maçante em muitos momentos, e isso daí é responsabilidade em partes do diretor. Isso influencia sim na experiência, atrapalha um pouquinho, mas os aspectos positivos desse filme aqui influenciam mais que isso daí. Então acho que é isso. Essa foi a minha primeira assistida do filme The Mission. Esse é um filme que eu sempre ficava protelando e finalmente eu assisti. E pessoal, esse filme é uma experiência cinematográfica muito rica, né? Quem quer ver um filme bonito, bem feito, bem atuado, com uma trilha sonora maravilhosa, né? Um filme que é cinema bem feito, né? E bonito, esse filme é uma excelente recomendação. Né? É um filme que fica devagar em alguns momentos, maçante em alguns momentos, tem algumas indulgências com o seu roteiro, né? E como ele representa a história ali, para o pessoal que talvez possa se incomodar com isso daí, mas mesmo assim acaba sendo um final com excelentes atuações, em especial o show que o Robert De Niro dá novamente, e o show que é essa trilha sonora maravilhosa do Ennio Morricone, né? Então pessoal, é um filmão. Beleza? Então é isso aí que eu tenho para falar sobre o filme The Mission. Muito obrigado que assistiu até agora, forte abraço e bons filmes.